Capítulo 128. Sangue e espadas. Ao ouvir Fei recusar imediatamente seu pedido, Ibn Atis-Novpiak ligeiramente franziu a testa e não falou mais. Ele era alguém de poucas palavras. Esses tipos de pessoas geralmente eram persistentes e difíceis, e as coisas que decidiam não seriam alteradas, mesmo que 9 dragões gigantes tentassem puxar as palavras de volta. No entanto, o silêncio não significava se render. Enquanto Ibn Atis-Novpiak canalizava uma quantidade louca de energia, a espada de Dani começou a zumbir e ficou mais longa e brilhante. Foi de tirar o fôlego. Os soldados de nível mais baixo ficaram tontos e começaram a vomitar, enquanto outras pessoas não podiam deixar de cobrir as orelhas com força. A lâmina estava zumbindo em uma frequência indescritivelmente aterrorizante, quase se transformando em uma esfera ofuscante luz de prata sob o sol dourado. Ibn Atis-Novpiak, manto branco da grande espada. Entre as gerações mais jovens das nobres famílias da realeza nos 250 países subsidiários do Império de Zenith, Dani era definitivamente uma figura de primeira classe com sua força de rank 5 estrelas. Mesmo que Fei exibisse todo um conjunto de equipamentos bárbaros com seu poder começando a crescer novamente, ele ainda não se atrevia a deixar sua guarda baixa. Fei ajustou a respiração e segurou com força as espadas gêmeas roxa e verde. A atmosfera estava opressora, e houve um breve momento de silêncio antes da tempestade. Neste momento, os guerreiros mais poderosos no pico da montanha leste, que tinham a maior reserva de força, agora começariam um duelo de vida ou morte. De repente, Vev! A espada sumiu. Nenhum grito agitado, sem energia se alastrando, sem deslocamento de terra, e nem mesmo o pó no chão voou. A velocidade das duas sombras já ultrapassou o limite de percepção da retina humana, e as pessoas de repente perceberam que os locais de Fei e Ibn Atis-Novpiak se mudaram silenciosamente. Então, uma explosão de finos impactos de lâmina de metal e troca de golpes de espadas finalmente passaram nos ouvidos de todos. Um turbilhão levantou a poeira no chão, abafando as pessoas atentas. A poeira baixou. Então, o sangue se jorrou a partir do ombro de Fei, transformando a armadura misteriosa em seu corpo em vermelha. As pessoas do lado de Paris começaram a torcer ao mesmo tempo na montanha leste, mas logo, as roupas do Ibn Atis-Novpiak Dani começaram a ficar profundamente vermelhas também, e começou a desmoronar, incapaz de ficar firme. Lutando para virar a luta a seu favor, Ibn Atis-Novpiak percebeu as incontáveis pequenas feridas que de repente apareceram em seu corpo, e um sorriso amargo e desolado apareceu em seu rosto pálido. Você ganha, mas, Sua Majestade Alexander, eu imploro que você deixe a senhorita Paris sair. Com a espada suportando seu corpo, o sangue começou a jorrar loucamente das incontáveis pequenas feridas e muito rapidamente umedeceu as pedras e o solo ao redor. As pessoas que assistiam finalmente viram claramente. Descobrindo que, naquele instante, em que a figura de ambos os lados entrou em confronto, as duas espadas roxa e verde de Fei já deixavam inúmeras pequenas feridas no peito, braços, pernas, abdômen do Ibn Atis-Novpiak. Todo mundo estava consternado. Santa merda, naquele instante que nem sequer poderia ser visto a olho nu, quantos golpes esse pequeno rei aplicou, para causar ferimentos tão assombrosos em um mestre como Ibn Atis-Novpiak. Naquele momento, algumas pessoas começaram a simpatizar com o príncipe do reino de Nadeko. O rumor diz que ele escolheu desistir de seu posto quando ele estava em reclusão no pico da montanha da neve para treinar, porque ele se apaixonou por Paris. Provavelmente, também foi por causa de Paris que ele decidiu se tornar um assassino. Infelizmente, esse pode ser o fim do caminho deste herói. Não só ele não pode salvar a vida do seu amor, ele talvez nem mesmo sobreviva. Heróis e seus tesouros, talvez esse pequeno rei conceda o último desejo do Ibn Atis-Novpiak, certo? Mas, já lhe disse antes. Sua espada só pode salvar você, a vida dela será decidida por ela mesma. Fei balançou a cabeça e recusou brutalmente. Você sobreviveu a uma rodada, eu permitirei que você fique vivo. Ibn Atis-Novpiak hesitou um pouco.
Ele riu uma vez amargamente, deixando uma trilha de pegadas e respingos de sangue. Ele caminhou lentamente, passando por Fei, e voltou para trás da mulher demoníaca de sangue frio, Paris. Então, ele não falou novamente, apenas segurou a grande espada coberta de sangue. Durante esse processo, Paris não teve nenhuma reação. Seus olhos estavam fixos no ondulado mar de nuvens à distância, sem sequer olhar para o Idem Atis Novo Piaco uma vez, como se este homem na frente de seus olhos agora não tivesse relação com ela. Minha vez agora. Paris olhou para Fei calmamente. Quantos golpes você quer que eu aguente? Fei balançou a cabeça, com um sorriso bastante estranho. Ele disse: você não é minha oponente, então você não precisa lutar contra mim. E embora algumas pessoas desejem matá-la para eliminar os problemas futuros, eu só preciso que você faça uma coisa por mim, e eu posso deixá-la sair imediatamente da Montanha Leste ilesa. Oh, o que posso fazer por você? Fei virou-se, caminhou em direção às ruínas do altar do rei. Paris e outros olharam intrigados, e eles viram apenas Fei cortar algumas rochas gigantes com a espada e recuperar algo que estava por baixo. Com um design leve e delicado, cheio de manchas de sangue, mas ainda exalando glória dourada sob o sol, fluindo um tipo de essência diferente de nobreza e esplendor. Essa é a coroa do rei. Essa coroa que deveria ser colocada na cabeça de Fei pela princesa mais velha que representa o Império de Zenith. A coroa representa honra e poder, simbolizando a identidade da aristocracia e o reconhecimento de todos os deuses. No entanto, a série de eventos que ocorreram interrompeu a cerimônia de coroação de Fei. O guarda que estava segurando a coroa também foi morto na batalha. A coroa do rei também foi manchada de sangue e enterrada sob o pedregulho. Fei suavemente retirou a poeira da coroa do rei, depois foi até o lado de Angela. Ele colocou o novo conjunto de roupas azul celeste, que Angela preparou para ele. Uma mão segurava as duas espadas, uma mão segurava a coroa. Fei olhou para Paris e disse: você deve me coroar, e eu deixarei você sair da Montanha Leste. Depois que essas palavras foram ditas, o rosto de todas as pessoas de repente mudou de cor. Loucura! Alexander, você está louco. A espadachim Suzanne respondeu: você realmente deixara uma conspiradora que tentou assassinar a princesa mais velha e o príncipe, uma mulher sem vergonha, sem a menor compreensão de honra e de nobreza, realizar a cerimônia para você. Você sabe o que você está fazendo. Você está louco. Você não deve fazer isso. Os príncipes e emissários do lado da princesa mais velha também começaram a falar. Alexander, acho que você sabe muito bem que tipo de significado essa ação implica. O deus da guerra do Império de Zenith, Arshavin, estreitou os olhos ligeiramente. O corpo magro revelou uma essência assassina do campo de batalha do sangue de ferro. É claro que eu sei o que estou fazendo. Fei não se importou com a ameaça dentro do tom de Arshavin e zombou. Eu só quero que os inimigos se curvem, de maneira voluntária, e coloquem a coroa em mim. Deixar o inimigo colocar a coroa nele. O pico da Montanha Leste de repente se acalmou. Essas palavras aparentemente simples, na verdade, soltaram um suspiro dominador. Ao longo dos tempos, no continente de Azeroth, não houve um rei que foi coroado pelas mãos de um inimigo, nem havia nenhum rei que pudesse fazê-lo. As pupilas azuis da princesa mais velha estavam ligeiramente iluminadas, mas não havia um menor ressentimento. Fei caminhou para o lado de Paris, passo a passo, entregou a coroa de ouro que ainda estava manchada de sangue. Renda-se a mim, coloque a coroa do rei em mim, então deixarei você viver e deixarei você sair. E se eu me recusar? Paris de repente começou a rir, estendendo a mão para gentilmente arrumar o cabelo que estava um pouco bagunçado com o vento. Se você se recusar, receio que haverá mais um fantasma na montanha leste da cidade de Chambord. O sorriso de Fei parece mais brilhante sob a luz do sol dourada da manhã, mas a essência assassina dentro das palavras também fez o coração de Paris vibrar. Um sopro de vento passou.
A mulher demoníaca de sangue frio, Paris, finalmente estendeu as mãos elegantes e, sob o olhar de todos, pegou suavemente a coroa de ouro do rei, e a beldade incomparável, a coroa brilhante, a mancha de sangue, o sol brilhante da manhã, o vento frio. Esta é uma das cenas que será eternamente esculpida nas almas de todos na Montanha Leste. Paris baixou a cabeça arrogante e teimosa, elevou a brilhante coroa do rei e colocou-a solenemente na cabeça do vencedor. Sem flores nem fogos de artifício, sem alegrias e gritos. O que havia aqui era as ruínas do altar, o pó no vento, os membros quebrados por todo o chão, o solo ensanguentado e as aves negras que voavam no céu e simbolizavam o mal. Esta foi uma cerimônia de coroação sem precedentes. Olhando para esta cena, todos os emissários reais de Zenith sobreviventes perderam toda a cor em seus rostos, irritados, mas desamparados. Sem dúvida, o pequeno rei da cidade de Chambord já estava insatisfeito com o grupo emissário, então ele usou essa maneira de não só lançar a glória em si mesmo, mas também dar uma grande bofetada no rosto do Império de Zenith. Deus abençoe o rei. O povo da cidade de Chambord se ajoelhou no chão, testemunhando o nascimento de outro rei da cidade de Chambord. Não havia cetro na mão de Fei. Usando uma coroa de ouro manchada de sangue na cabeça, pisando em ruínas, carregando duas espadas que pingavam sangue. Sangue e espadas. Este será o assunto principal da nova geração. O rei do reino de Chambord. Paris estava com a expressão complicada na frente de Fei. Ela olhou um pouco sem expressão, e depois carregou o idem Atis Novo Piaque que estava coberto de sangue, e passou em um caminho muito estranho, e desapareceu da Montanha Leste. Fei não a perseguiu, ele sabia que esta mulher observou o caminho que o grande cachorro preto tomou antes e lembrava os lugares sem armadilhas mágicas, e assim foi possível deixar o lugar com facilidade. Mas o que Paris não sabia era que Fei poderia ter mudado facilmente a localização dessas armadilhas mágicas sob o modo assassino. Mas ele não o fez. Vendo Paris e o idem Atis Novo Piacos abandonarem e os deixarem por si mesmos, os emissários e os príncipes do reino Shanui, o reino Chata, de repente, ficaram sem palavras devido ao medo. Os dois assassinos com lâminas amarelas curvas também queriam seguir o caminho de fuga de Paris, mas foram parados em seu lugar originais quando as duas espadas de Fei os assustou. Eu, o rei, permiti que vocês fossem,